a gravação no YouTube. Todo mundo que está aqui estava lá no primeiro módulo? Ju estava, residência terapêutica estava, Isis estava. Oi, Isis, tudo bem? É Isis, né? É a Isis, né? Giovana, oi Giovana, um beijo para você, estava também. Então, a maioria estava, né? Então, se por acaso, Lúcio Flávio estava também. Se por acaso. Ah, é Isis, um beijo para você, Isis. Se por acaso, Tatiana também estava. Alguém que não acompanhou o primeiro módulo. Oi, Anderson, como vai você? Tudo bem? Um abraço. Eu recomendo muito que assista lá depois, porque, como a Lilian disse, hoje é uma continuação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Quer compartilhar? Pode compartilhar, eu deixo. Ele está pedindo aqui. Vamos lá. Queria que vocês me confirmassem. Lilian, me confirma. Já está vendo a minha tela? Tá? Beleza. Eu preparei aqui uma apresentação, até mesmo para facilitar a gente administrar o tempo, nosso tempo. Um resumo do que a gente viu na primeira aula desse módulo foi uma pretensa, né, linha cronológica aí com os destaques através da história. E eu digo pretensa porque a gente conversou, né, que esse é um modo de olhar para a história, né, entendendo que existem alguns destaques assim ao longo do tempo contado, tempo cronológico que a gente pode fazer, mas é importante que a gente entenda que o acontecimento, a dinâmica de um acontecimento, de um determinado período histórico, ela pode voltar em outros momentos, ainda que atualizada, ainda que com outra roupagem, né? Mas o que acontece em um determinado momento histórico, não necessariamente ele fica estanque e se extingue quando muda, né? Não, a dinâmica das relações, ela pode, de alguma maneira, ainda que atualizada, transformada, mas ir e voltar, né, ao longo do tempo. Então, nesse nosso exercício quase que pedagógico de tentar fazer esses destaques ao longo do tempo cronológico, a gente viu que o objeto de estudo, né, da saúde mental foi se tornando essa figura da loucura e um tempo depois do louco. A gente parou bem nesse momento, né, das transformações entre entender loucura e a pessoa, né, personificar essa chamada loucura. Então, na Idade Antiga, era personificado, era o louco como o sábio, o oráculo, o conselheiro, aquele que dizia as verdades, ainda que dolorosas, né? Na Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, a loucura como possessão demoníaca, a loucura vista por esse olhar, né, dos dogmas religiosos, que era o poder hegemônico da época. Na Idade Moderna, com o Renascimento e Iluminismo, a gente tem esses nomes exatamente pelo predomínio da ciência, né? Então, a saúde, a saúde de modo geral, começa a ser enxergada como um bem coletivo, como algo que depende de uma vida regrada. Então, isso vai se estender, obviamente, para a perspectiva sobre a loucura, agora encarada, então, como um desvio moral. Se você, de alguma maneira, não está adequado às normas aceitáveis daquela determinada sociedade, então você é um desviante e de um espectro moral, né? Então é uma moralidade, ou até mesmo mais de uma, mas são moralidades envolvidas. E esse mesmo quesito, né, que se ancora numa determinada moralidade do que seja aceitável socialmente ou não, é esse mesmo quesito que vai, de alguma maneira, balizar toda a condução de intervenção e tratamento
sobre a loucura, né? Já na idade contemporânea, então algo mais pertinho da gente, a gente tem acontecimentos muito emblemáticos, e aqui a gente está falando da Europa Central, né? A gente está falando desse olhar que vai cativar aí as cadeiras da saúde, né? A psiquiatria, a psicologia, a enfermagem, vem desse processo da Europa Central, né? Então, é um período de grandes transformações na sociedade dessa localização geográfica, onde desponta o Felipe Pinel com o modelo asilar de tratamento. Então, esse é um resumão da nossa primeira aula. Acompanhem, espectadoras aqui, acompanhem. E a gente viu que o Felipe Pinel, ele teve uma importância muito grande, e eu disse para vocês que eu tinha uma imagenzinha, quem se lembra? Uma imagenzinha que eu queria mostrar, né? E que da outra vez não foi possível, mas agora aqui pelo Meet é possível. Então, a gente tem essa é uma pintura da época, né? Então, percebam as pessoas acorrentadas, percebam que elas têm poucas roupas, elas estão jogadas em um lugar, né? E aí desponta a figura do Felipe Pinel como esse que rompeu as correntes, é considerado o pai da psiquiatria, né? E aí a gente, aqui no canto mais superior à esquerda, é a imagem do René Descartes, né? O René Descartes é o autor desse entendimento, penso, logo existo. Então, eu destaquei para vocês essa citação que está aqui ao lado, com a devida referência, esse entendimento, né, de base moralizante para intervenção e tratamento para esses supostos desviantes, era muito a demanda do que era considerado ciência na época, né? Então, uma ciência racional que seguia o método do René Descartes vai entender que o caráter humano é emergente de quem pensa, né? Então, é vinculado, a loucura é vinculada a sujeitos que estariam desprovidos de razão. Se ele está desprovido de razão, sou eu que vou dizer o que é melhor para ele, e ele não teria nada a acrescentar sobre ele mesmo, ele não poderia responder por si só, né? Só que esse é um ponto central que vai de virada para os tempos que a gente vive hoje, né? O Felipe Pinel teve a sua importância, mas é preciso, de alguma maneira, né, foi preciso transformar e problematizar para gerar transformações para essa quebra das correntes que o Felipe Pinel realizou, né? Um dos motivos, outra citação que a gente viu, né, no momento passado, né, quando essas autoras aqui, Milano e Valente, elas colocam: o gesto de liberar os loucos das correntes não propicia a inclusão desses no espaço de liberdade, mas os classifica e acorrenta como objetos de saberes, discursos e práticas na instituição da doença mental. Então, nesse momento, a gente tem a especialidade da psiquiatria construída em torno desse tratamento de base moral, em que o local sendo um local específico para aquela população estar vivendo, regras e obediências seriam entendidos como meios de cura, né? Então, o que enseja que a loucura, né, como uma classificação diagnóstica cativa da psiquiatria, né, vem desse contexto do Felipe Pinel. Por isso, a necessidade de gerar problematização, porque você
de um lado você libertava da corrente, do outro lado você aprisionava para uma determinada vertente, um modo de saber que geraria todo um poder sobre a vida daquelas pessoas, né? Então, agora fiz aí um resumo bem rápido, mas só para a gente poder pegar o gancho e prosseguir hoje, né? Então, numa história mais recente, e aí vamos focar no Brasil, num processo de revisitar, né, todo essa cadeira cativa que a loucura se tornou, né, para a especialidade da psiquiatria, foi necessário entrar num processo de reforma psiquiátrica. E aí a reforma psiquiátrica, ela vai acontecer no Brasil muitíssimo influenciada pela reforma psiquiátrica italiana, cuja figura mais emblemática é a do Franco Basaglia, né? Mas a gente teve ao redor do mundo diversos outros movimentos de reforma psiquiátrica. Eu destaquei alguns aqui, os principais deles para vocês. Uma referência, né, que eu falei na aula passada e vou tornar a dizer agora, é o médico psiquiatra Paulo Amarante. Todos os livros dele são, assim, referências fundamentais para a gente entender esse processo de reforma psiquiátrica e a construção de uma política pública de atenção psicossocial no Brasil. Então, é uma das nossas referências de base, né, tanto da aula anterior quanto da de hoje. Então, movimentos reformistas ao redor do mundo. Primeiramente, a gente teve, nesses locais de internação, a tentativa de implantação de uma chamada comunidade terapêutica. E aí, essa comunidade terapêutica, como movimento de reforma psiquiátrica, não quer dizer a mesma coisa de quando a gente fala hoje sobre comunidade terapêutica, sobre locais, que a maioria deles de regência de cunho religioso, né, de um tipo de tratamento através da reclusão, né? Não é disso. Só as palavras que coincidem, mas a proposta é totalmente diferente. Comunidade terapêutica, enquanto movimento de reforma psiquiátrica, foi uma tentativa de profissionais do local de alguma maneira integrarem ali a vizinhança, né? E que as pessoas internas pudessem de alguma forma, né, se comunicar ali com a vizinhança. Então, tem também a psicoterapia institucional, que previa, né, todo um encontro entre profissionais, né, e mexer na própria instituição, a psiquiatria de setor, a psiquiatria preventiva, a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática, né? São movimentos reformistas ao redor do mundo. Então, essa influência da reforma psiquiátrica italiana para o Brasil tem uma coincidência com um próprio percurso histórico nosso aqui, né? Por que influenciou tanto, né? Olha, se a gente pegar aí uma linha do tempo, eu mostrei para vocês e coloquei o link nos comentários do vídeo anterior, né, no YouTube, o memorial. Vou abrir aqui. Vocês seguem vendo a minha tela, né? Beleza. Então, coloquei o link lá do Memorial da Loucura, que está na página do Centro Cultural de Saúde do Ministério da Saúde. Então, retratos da história, né, a cronologia, a gente viu toda essa primeira metade, né, começando por 1808, quando acontece a transferência da corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, e com isso a abertura dos portos, né, para cientistas, artistas, intelectuais e população portuguesa, uma parte da população portuguesa também, né, vem, né. E aí é com isso que a própria história desse processo
colonizatório assim, mais recente do Brasil até se tornar república, é na nossa própria história que vem o Dom Pedro II, ele funda o primeiro hospício brasileiro. Então, esse modo de olhar para a saúde mental muito agarrado à ideia de reclusão, ele está na própria história política, de constituição política brasileira, né? Então, não é algo natural, é algo que, de alguma maneira, linhas de forças acabaram coincidindo, confluindo para que isso se tornasse tão hegemônico na nossa sociedade, tão presente na nossa sociedade, como se fosse a única forma possível de se promover algum tipo de intervenção em saúde mental, né? Então, vou avançar aqui para mais ou menos a parte onde a gente parou. 1890, o Hospício de Pedro II passa a se chamar Hospício Nacional de Alienados, ou Hospital Nacional de Alienados, né? E aí tem toda uma série de decretos colocando ali, né, as formas de funcionamento desse local, até chegar o Juliano Moreira, em 1902, nomeado diretor do Hospital Nacional de Alienados. O Juliano Moreira, que é uma figura importantíssima, né, para esse momento de umas primeiras tentativas de humanização, né, na forma de tratamento dessas pessoas alienadas, né, não alienadas por si só, né, como era chamado, mas levadas a esse espaço de reclusão, não só reclusão física, mas até mesmo uma reclusão das suas possibilidades de estar na vida de outro jeito que não como um desviante, né? Então, a gente seguindo aqui, a gente tem um outro destaque que eu queria fazer aqui para vocês. O decreto aqui em 1934, que reforma a lei da assistência aos chamados doentes mentais no Distrito Federal. Então, em 1934, a gente tem um decreto que vai ali, de alguma maneira, lançar à luz algumas situações que precisavam de modificação, né? Mas nada muito transformador, não. E em 1946, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira, e vou tentar dar um zoom aqui, ó. Melhorou agora? Melhorou, gente? Assim que a gente vê. Em 1946, isso. A psiquiatra alagoana Nise da Silveira inaugura a sessão de terapia ocupacional e reabilitação no Centro Psiquiátrico Nacional, localizado no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Uns aninhos depois, em 1952, é inaugurado pela Nise da Silveira o Museu de Imagens do Inconsciente, nessa mesma unidade no Engenho de Dentro, né? E aí, em 1956, a Nise, com um grupo de amigos, funda a Casa das Palmeiras, que funcionava em regime de externato. Então, a Nise, outra figura emblemática, né, psiquiatra alagoana, outra figura emblemática na história, né, da saúde mental brasileira e também do mundo, né, que vai defender que existe possibilidade de tratamento fora de quatro paredes, né? Ela aposta nisso que é chamado de um regime de externato e aposta também, né, na via da arte, da expressão que vem do sujeito. Então, esse movimento que a Nise faz é de entender esse outro enquanto alguém que tem algo a te dizer, né? E pela leitura dela seria através das artes, né? Mas eu queria voltar aqui, olha, em 1955, usada pela primeira vez no Brasil a clorpromazina, medicamento que inaugura a categoria dos neurolíticos. Então, é algo assim, se a gente parar para pensar, é algo muito recente, né? O uso de medicações psicotrópicas não é algo muito antigo, né? Ao longo, se a gente pegou uma linha do tempo aqui que vem desde a loucura da Grécia Antiga,
é algo muito recente, né? Então, carece de sempre reflexões a respeito, né, dos usos que a gente faz de qualquer tipo de intervenção. E aí, pessoal, a gente vai avançando aqui, e eu queria chegar em 1978, quando é criado o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, por um grupo de profissionais de saúde que começa a pensar em alternativas para aquela visão muito centrada, né, na figura do hospício, do hospital, né? Então, vou voltar aqui para outra apresentação. Como eu disse para vocês, a história de constituição política brasileira, ela favoreceu muito a reforma psiquiátrica, porque a gente vem ali períodos de Brasil colônia, depois Brasil Império, Brasil República, nesse momento, né, o Hospital Nacional dos Alienados, posteriormente as colônias agrícolas com a direção do Juliano Moreira, o Estado Novo, que já vai ser aí nessa década de 1930, e posteriormente o regime militar. Então, esse período, percebam que nenhum desses períodos a gente tem uma hegemonia de uma perspectiva social-democrática, né? Muito pelo contrário, a história mais recente, Estado Novo e regime militar, era um momento que carecia de uma abertura social-democrática, né? Então, quando a gente vai olhar aqui essa data de 1978, quando é criado o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, é exatamente um período assim de muitas lutas pela essa reabertura, né, pela possibilidade de uma reabertura social e democrática. É o mesmo período da reforma sanitária, né, de pungência da reforma sanitária no Brasil. Então, a reforma psiquiátrica, ela está de mãos dadas com a própria reforma sanitária no Brasil. E outro destaque que eu gostaria de fazer para vocês é que tudo isso é puxado pelos trabalhadores da saúde mental. Quem puxa, né, esse bonde das discussões por transformações nesse olhar sobre a saúde mental são os próprios trabalhadores. Então, é por força desse movimento os trabalhadores de se juntarem com familiares, se juntarem com intelectuais, pensadores, né, professores, catedráticos, se juntarem com os próprios usuários também, né, que ocasiona aí tantas transformações que a gente vem vivenciando desde então, né? Até chegar, por exemplo, em 1987, quando é realizada na cidade do Rio de Janeiro a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, na qual foi lançado o tema, o lema, né, por uma sociedade sem manicômios. 1987, a gente está falando do mesmo período, né, de uma nova Constituição Federal para o Brasil, Constituição essa que vai dizer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e que vai ali ensejar, né, 3 anos depois, né, as leis que fazem valer o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, esse é um momento assim profícuo dessas transformações ganharem marcas, né, legais, né? Esse momento de grandes transformações no Brasil é que vai fazer com que o olhar que antes era voltado para uma categoria nosológica chamada loucura, e que sobre ela a gente precisaria dispensar um tratamento, agora, com a saúde sendo um direito de todos e dever do Estado como um ato constitucional da federação, agora a gente tem uma porta aberta, né, para que a gente migre dessa perspectiva de tratamento para uma perspectiva de cuidado a um sujeito que é um sujeito de direitos. Se o sistema é universal de saúde, então ele precisa abranger todo mundo
enquanto um direito, não só de quem tem carteira assinada, não só de quem pode circular livremente ou não, mas o próprio ato de circulação como um direito fundamental à existência humana. Então, outra citação em destaque que eu trouxe aqui para vocês, nesse novo paradigma político, social, científico e assistencial, instituído pela reforma psiquiátrica, parênteses, nesse cenário de reforma sanitária e da própria reabertura social democrática no Brasil, né? A cidadania é um instrumento central de abordagem terapêutica, é a meta a ser atingida. Então, se a doença agora é colocada entre parênteses, o olhar deixa de ser exclusivamente técnico, exclusivamente clínico. Então, é o doente, é a pessoa, o objetivo do trabalho, e não a doença. Dessa forma, a ênfase não é mais colocada no processo de cura, mas no processo de invenção da saúde e de reprodução social do presente. Então, essa segunda citação é do Paulo Amarante, no livro dele, O Homem e a Serpente, Outras Histórias para a Loucura e para a Psiquiatria. Esse momento em que esse olhar migra, né, do tratamento para o cuidado, é um momento fundamentalmente puxado pelos trabalhadores da saúde, como eu falei para vocês, e é um momento em que o próprio conceito de saúde vai ganhando outras formas no cenário da saúde coletiva brasileira. Então, nesse mesmo ano de 1987, na Conferência Nacional de Saúde Mental, né? Vale destacar que antes disso tem a Conferência Nacional de Saúde, né? Que é o que enseja os textos que vão constar lá na própria Constituição Federal, né? Sobre a saúde, né? Então, a reforma sanitária, né, de mãos dadas aí com esse processo de reforma psiquiátrica no Brasil. Então, nesse mesmo ano, na Conferência Nacional de Saúde Mental, depois disso vem o Manifesto dos Trabalhadores, que é a chamada Carta de Bauru, em que esse lema, né, por uma sociedade sem manicômios, fica extremamente ressaltado. Então, começa a haver uma diferenciação entre todo o processo de reforma psiquiátrica, conquistado a duras penas até então, para esse outro olhar antimanicomial. Então, a reforma psiquiátrica brasileira, ela caminha até certo ponto, e ela traz marcos muito, 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 muito importantes, né? Mas, um resumão, assim, né, do que esse parecer, né, dos trabalhadores em saúde mental, né, através do Manifesto de Bauru, coloca que não bastava mudar os muros do hospital ou do manicômio, ou revisitá-los, ou pintá-los, torná-los mais alegres, né? Mas era preciso construir, junto a esses próprios trabalhadores da saúde mental, essa noção de cidadania. É o nosso olhar que precisa, né, ser transformado constantemente, tendo um muro ao nosso redor ou não. Pode não ter um muro físico ao nosso redor, mas se o nosso olhar não for constantemente revisitado, a gente corre o risco de estar fazendo com que esse muro permaneça de alguma forma, né? É o risco da reprodução de práticas biomédicas pré-reforma, quando você só altera a parede, mas o seu olhar continua sendo de tutela, como se aquele ser na sua frente não pudesse dizer nada sobre si mesmo, como se a resposta final só dependesse de você, porque você é o trabalhador com a formação de saúde, né? Só que todo esse processo radical, assim, de reforma psiquiátrica no Brasil, até chegar aos movimentos antimanicomiais, trazem essa reflexão para a gente, né? Que a gente precisaria apostar em serviços abertos como meios substitutivos, apostar em recursos terapêuticos que pudessem, de alguma maneira, garantir direitos de cidadania, né? E não privar direitos de cidadania. Então, assim, a gente tem uma nova ética no cuidado. Não mais pelo isolamento e pela classificação, né? Essa aqui é a ala dos esquizofrênicos, essa aqui é a ala das mulheres em depressão, porque tem isso também, né?
as diferenças de diagnósticos para homens e mulheres, né, Stephanie? Mas a inclusão, o acolhimento e a compreensão nessa ampliação de cidadania, né? Então, uma outra citação que eu gostaria de destacar aqui para vocês, das referências que a gente está usando nessas aulas, está aí na parte inferior aqui da tela, a superação das práticas repressivas e excludentes, características do modelo de atenção psicossocial, é algo bastante abordado no discurso do movimento da reforma psiquiátrica brasileira. Entretanto, a constituição das redes de serviço extra-hospitalares apenas favorece, mas não garante a execução desse projeto. Então, agora, a gente está num momento, vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo aqui, a gente está aqui nesse momento, olha, do final da década de 90, de 1990, entrando na década de 2001, né? Superação desse modelo asilar, mas a gente tem os primeiros CAPs, os primeiros centros de atenção psicossocial, né? Primeiro a gente tem os NAPs, Núcleos de Atenção Psicossocial, e depois os primeiros CAPs. Então, aqui a gente tem como se fosse assim, um piloto no sentido de um estabelecimento de uma política pública que pudesse favorecer um marco legal de uma nova forma de condução do cuidado sobre esses que agora são considerados sujeitos de direito como quaisquer outras pessoas, né? Até que a gente chega, então, em 2001, quando é sancionada a Lei 10.216, originalmente apresentada pelo deputado Paulo Delgado, que trata dos direitos dos usuários de serviços de saúde mental e retira o manicômio do centro do tratamento, né? E, nesse mesmo ano, é realizada a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, cujo tema foi Cuidar Sim, Excluir Não, efetivando a reforma psiquiátrica com acesso, qualidade, humanização e controle social. Então, o controle social, que é uma prerrogativa do SUS, né? Que quer dizer, a gente pode falar de participação social também, né? A própria população entendendo do seu protagonismo em todas essas transformações. Então, escutar os familiares, escutar os próprios usuários do serviço, isso é um direito deles, inclusive, né? Como participação social. Então, vamos voltar aqui. Nesse momento, com esses marcos normativos importantes, né, são resultantes do processo de reforma psiquiátrica no Brasil. A Lei 10.216, de 2001, depois a gente tem várias portarias e leis que vão organizando o que está disposto na Lei 10.216 como direitos fundamentais, né, dos usuários de serviços de saúde mental. Então, ter um olhar de saúde mental, uma estrutura de saúde mental, isso é um lado, e entender que você está atuando na saúde mental enquanto uma política pública de atenção psicossocial é outra coisa, né? Não são sinônimos. Por isso que o nome é saúde mental e atenção psicossocial, né? Quando a gente fala da atenção psicossocial, a gente está falando, por exemplo, através desses marcos que eu coloquei em destaque, de toda uma organização do Estado brasileiro para formalizar, muito em resposta a demandas sociais, seja dos trabalhadores, intelectuais ou dos próprios usuários, né, na participação que eles fazem nas conferências de saúde mental, por exemplo, a instituição dessa política pública, que é a resposta do Estado brasileiro de como deve ser a condução do cuidado em saúde mental para essas pessoas. Inclusive para entender quem são essas pessoas, né? E aí, qual que é a importância, né, dessas leis e portarias, né? Uma importância que eu destacaria hoje para vocês é que as conferências de saúde mental, elas são, assim, parte importantíssima para se organizar, porque ali tem-se a oportunidade de uma aprovação coletiva de propostas que são construídas
por todas essas pessoas envolvidas, trabalhadores, familiares, usuários, intelectuais, governantes, né? Então, esse ano é o ano da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A gente demorou, mas aconteceu, né? Então, estamos aí em processo da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A gente já teve a etapa municipal, né? A gente participou, foi quando? Foi em dezembro, né? Primeira semana de dezembro do ano passado. Nesses marcos normativos, né, para a saúde mental ter esse escopo de política pública de atenção psicossocial, é a forma como conduzir o cuidado dentro da saúde mental, né, é que entra a figura do trabalho em rede. Então, se a gente está falando de uma política pública, a gente precisa entender que o horizonte fundamental da saúde é como um conceito amplo e multideterminado. Se ele é multideterminado, não é só um lugar exclusivo que vai dar conta daquela necessidade de saúde daquele sujeito, não é só uma formação de saúde exclusiva que vai dar conta, e não é só um tipo de intervenção que vai dar conta. Não. Se a saúde é um fenômeno multideterminado, a gente precisa atuar em rede para conseguir, de alguma maneira, promover a integralidade da atenção, né? Então, a gente tem dentro da rede de atenção psicossocial os CAPs, como um dispositivo muito central, né, organizador dessa rede, e os CAPs têm as diferentes modalidades, né, como vocês bem conhecem. Os demais serviços, como, por exemplo, a residência terapêutica, né, que é fundamental no processo de desinstitucionalização, as unidades de acolhimento institucional, infantil e adulto. Mas a gente precisa entender que faz parte da RAP outros dispositivos também, como a atenção básica, né? A urgências e emergências, leitos em hospital geral, o próprio serviço do SAMU, então, as redes ampliadas que se constituem como educação e assistência, e a própria conjunção territorial de convivência daquele serviço. Daquele usuário, porque eu li serviço aqui na tela. Considerar que aquele usuário, ele é habitante de um território, seja um território geográfico, seja um território existencial, precisa ser uma linha de base, né, para articulação, para a gente conseguir entender quais articulações em rede são necessárias para aquele caso, para a singularidade daquele caso, né? Daquele sujeito que traz consigo um caso, né? E aqui a gente está falando, então, de sujeitos que estão, de alguma maneira, em sofrimento psíquico grave. Agora, enquanto política pública e organizada, né, por exemplo, por esses marcos que eu destaquei aqui para vocês, tem tantos outros, né? A gente está falando a gente não está falando mais assim de uma perspectiva moralizante que vai considerar ali, como era, né, há décadas atrás, né? É a mulher que comete adultério, então ela só pode estar louca, né? Então, é a mulher que não quer ter um filho, então ela só pode estar louca, né? Aquela criança, né, que não corresponde ao comportamento que eu esperava que ele tivesse, então essa criança não serve, né? Então, não era para ser esse olhar moralizante, né? Mas, como eu destaquei para vocês, né, no início do nosso encontro, as relações de poder, os olhares que a gente vai nutrindo, né, ao longo do tempo, o que era predominante em um determinado período, em outros períodos ele acaba voltando. Ele acaba sendo, de alguma maneira, presente novamente, né? Ainda que atualizado, com outros nomes, com outra roupagem, mas ele acaba voltando a acontecer.
E aí a gente tem, em 2019, em novembro de 2019, a gente tem o lançamento de uma nota técnica muito, muito carente de problematizações, né? Uma nota técnica que ele ensejou algumas transformações que, né, vão ali de encontro ou ao encontro ajudas universitárias, quando a gente quer dizer que uma coisa é contrário da outra, é de encontro ou ao encontro? Eu quero dizer que quando uma coisa vai contra a outra, que agora, nesse momento, eu me esqueci se é de encontro ou ao encontro, a forma correta de colocar. E aí, não coloca mais os CAPs como serviços substitutivos, mas sim os CAPs como serviços alternativos, e colocando novamente em cena a figura dos hospitais psiquiátricos como parte dessa rede. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Que porta é essa que se abre quando a gente faz uma atualização como essa? É preciso pensar quais são os prós e contras disso, como a gente lida com isso na prática. Não é um dado pronto, sabe? É preciso pensar e refletir a respeito. Para finalizar, eu queria... aqui tem das principais referências, né? Mas esse aqui é o Juliano Moreira, ele foi capa da revista da Escola Nacional de Saúde Pública foi quando? Foi numa edição do ano passado, se eu não me engano. Então, Juliana Moreira, um homem à frente de seu tempo, médico negro, foi o primeiro psiquiatra brasileiro na luta contra teorias racistas, né? Então, aqui na descrição diz: um menino negro e pobre da Bahia que se torna um dos mais importantes nomes da ciência brasileira, com contribuições inúmeras para a saúde. Este foi Juliano Moreira, considerado fundador da psiquiatria brasileira, cujo nome é homenageado em diferentes instituições de saúde no país, mas que continua desconhecido de boa parte das pessoas. E aí, assim, se o Juliano, ele viveu entre 1872 e 1933, o Juliano, que teve a sua importância no seu tempo, assim como a Nise teve muitíssimo a sua importância no seu tempo, né? Mas nem essas figuras tão valiosas no processo de reforma psiquiátrica e de atualização da reforma psiquiátrica, né, e dessa instituição de uma política pública da atenção psicossocial, nem eles escapam da necessidade da gente estar em constante reflexão. Eu não diria eles, mas a prática deles, né? Constante reflexão e atualização. A gente, no campo da saúde mental e da atenção psicossocial, nada é dado, tudo precisa ser pensado, refletido, construído, e a gente viu que ao longo da história, principalmente pegando aí a história brasileira, a construção coletiva foi sempre o meio pelo qual as maiores conquistas foram alcançadas. Então, é sempre promovendo o diálogo e escutando todas as partes que a gente consegue ser um reflexo de uma estrutura social e democrática que é tão necessária à nossa vivência brasileira. Então, eu finalizo por aqui e queria... Assim, foi bem... Eu só fiz destaques mesmo, né? Para a gente poder ter um tempo aí, um tempo de qualidade, que a gente não ficasse muito cansado, que a gente pudesse aproveitar o momento. Mas eu poderia falar, por exemplo, de cada uma das conferências, dos resultados das cartas propostas finais de cada uma das conferências nacionais de saúde mental, mas isso é de livre acesso na internet, então vocês conseguem ver, né? E recomendo muito, né? Porque isso nos fortalece as nossas reflexões, fortalece com que a gente vá aí conseguindo promover sempre esse diálogo, entendendo que a gente precisa estar nesse processo de reflexão e aberto sempre.
Dirley, tem um convidado atrás de você. Agora que eu vi. Ô, Jaiana... Queria saber se tem perguntas. Então, Marisol Silva foi uma inscrita aqui, e acredito que ela tem alguma coisa para compartilhar ou perguntar. Marisol, pode abrir seu microfone e ficar à vontade. Cadê a Marisol? Está com a mãozinha levantada. Não estou vendo a Marisol. Aliás, estou vendo a mãozinha levantada, mas mais alguém que queira contribuir ou fazer alguma troca? Voltou. Travou para vocês também? Para mim, não tinha travado, não. Então tá bom, é porque aqui para mim deu uma travada. Infelizmente, a internet aqui deixa um pouco a desejar. Por isso que às vezes eu prefiro fazer pela internet lá de casa, mas vamos embora, é o que a gente tem, que é o nosso possível e tá ótimo, tá? Então, E a Marisol acho que levantou a mão equivocada. Tem mais alguém que queira comentar ou fazer alguma pergunta? Tá aberto, gente. Vamos aproveitar. conversar, né? Então, Jacqueline, eu quero comentar uma coisa. Você falou, Jaiana, aproveitando de tudo que você trouxe, essas práticas, é importante a gente frisar, que vai para além dos muros institucionais, os muros físicos, né? A gente fala muito dos muros mentais, que nós mesmos criamos, e que produzem sofrimentos, né? Hoje em dia falamos muito sobre práticas e lógicas não manicomiais, mas está para além dos muros e físicos, né? O que você traz conteúdo aqui é para que nós repensemos, sim, as nossas práticas de trabalho, né? E que possamos desconstruir o que já está passado, que já mostrou que não dá certo, e nos pegar o que deu, o que foi possível, e andar e caminhar em prol desse cuidado, e que nem eu falei no início, da garantia de direitos, né, dessas pessoas que é a qual nos busca nesse lugar de cuidado. Uhum. Marisol voltou. Bom, se não temos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, talvez a gente possa se encaminhar, então, para o encerramento. Sim, então, vamos fazer o encerramento, né? Eu queria, mais uma vez, Ana, te agradecer em nome da Gerência de Saúde Mental, em nome da equipe, da galera da saúde mental, por prontamente nos atender na convocação desse chamado para a gente estar à frente desse projeto, né, que é, ao meu ver, bem audacioso, porque eu sei que todo mundo tem seu corre-corre, seu dia a dia, e nós já estamos muito saturados ao longo do tempo, né, galera, de coisas online, ficamos 2 anos e mais alguma coisa nesse modelo. Porém, acredito que vai ser uma realidade, né, os dispositivos eletrônicos, reuniões online, é lógico que eu gosto muito da presença, mas entendemos que é uma forma também de alcançar outros territórios, para além do nosso, né? E uma forma de comunicação que eu ainda considero eficaz. É lógico, precisamos aprimorar algumas coisas, alinhar outras, mas acredito que é algo que tem trazido resultado, sim. Então, em nome da Gerência de Saúde Mental, quero te agradecer mesmo bastante, em nome da equipe,
Agradeço por ter sido sua parceira e continuar sendo sua parceira, inclusive até no aniversário, está chegando. Né? Dia 1º está chegando nosso aniversário. Dirley, eu não vergonha, Dirley. Isso vai ficar no YouTube gravado. Ai, somos E ainda tem que ter a virginianas com lembrança de uma força. pessoa, né, Jair? Esse ano tem que lembrar, hein? Isso aí. Pois é. Então, Mas, te Jair, agradeço mesmo de eu quero coração e passo a palavra para a Dirley, que Dirley com certeza vai fazer um desfecho maravilhoso, né, Dirley? a gente quer agradecer, tão importante, né? A gente está relembrando desses fatos que Jaiana vem trazendo, porque a gente, né, percebe o quanto evoluiu e a gente sabe o quanto a gente precisa caminhar ainda nesse cuidado, né? E a gente não tem que ser resistente, a gente tem que ir desbravando dentro do que é possível, né? Porque a estrada é muito longa, né? A gente sabe que é algo que ainda é muito estigmatizado, né, Jai? A gente sabe que ainda são muitos enfrentamentos e a gente tem procurado marcar, né, esse território, mas a gente sabe que ainda tem muita resistência, né? E a gente tem que estar realmente defendendo essa bandeira mesmo, desse cuidado, dessa inclusão social. E a gente, né, como o Nise, né, no filme, né, e a gente viu até um episódio na novela, que foi tão marcante esse episódio, quando ela fala para uma pessoa, né, ela foi ver um paciente, né, e aí uma pessoa fala assim, esse é o paciente, aí ela fala, não, ele é meu cliente, nós é que temos que ser pacientes. Isso marca tanto, porque é isso que a gente precisa, né? É entender esse tempo, né, desses nossos usuários com esse sofrimento e tentar ajudá-los a estar desbravando o lugar deles, né? Porque a gente vê nessas pessoas tantos talentos, tantas potencialidades, né? E a gente sabe o quanto, né, nossa sociedade já travou isso, né? Quanto já travou, quanto já bloqueou, e a gente vem, né, ao longo da nossa prática, né, tentando mostrar esse outro lado, né, que quanta coisa a gente sabe que eles têm potencial e que a gente pode estar ajudando a eles nessa caminhada, né. E, assim, você sabe que eu sou sua fã, né, eu sou muito grata, continua sendo a minha editora-chefe de longas datas, né, e a gente é muito grata por você estar sempre nessa disponibilidade, né? E de estar sempre servindo, né? Dignamente, né, a saúde mental. Você é uma lutadora mesmo por esse lugar. E a gente aprende nessa troca, né? A gente sabe que quando a gente começou a trabalhar, né, a equipe, né? O quanto a troca de saber vem contribuindo, né, para esse lugar, o quanto a gente, né, dentro do nosso processo, da nossa caminhada, a gente também vai contribuindo para aqueles que estão chegando. A gente sabe que aqueles que estão chegando é tudo muito novo e a gente sabe que a gente tem dá aquele tempo e a gente ajuda as pessoas nesse processo, né, Lília? Que é um processo longo. Para a gente também, né? É um processo, né? Que a gente vem no aprendizado diário, né, Fátima? Quando às vezes a gente vê alguns momentos travando a prática, a gente está lá procurando conversar, dialogando, porque o nosso olhar é realmente para auxiliar essas pessoas com sofrimento e dar lugar a eles, dar voz a eles, né? Enfim, eu sou muito grata pela gerência de saúde mental, né, representando a doutora Lana aqui, representando a Constância, grata por essa sua disponibilidade e contribuição tão rica, que hoje você foi falando, eu fui relembrando esses dados, eu falei assim, gente, como é bom a gente estar... Passando um filme. Relembrando isso, né? Então, só quero te agradecer por essa possibilidade de ajuda, mas isso não termina aqui, né, Jai? Tem outros momentos aí que a gente vai poder estar nessa troca. Com certeza, também agradeço demais. É uma troca, acho que essa é a palavra de ordem, né? Ninguém é detentor exclusivamente de uma verdade. A gente precisa estar sempre em construção coletiva, então eu também agradeço demais essa parceria. Continuamos sendo rede, né? Rede é isso, é troca e é parceria.
Então, um abraço. Depende do lugar que estivermos. Independente do lugar, exatamente. A gente continua sendo rede. Isso aí. Já marcou nosso território profissional, né? Então, a saúde mental já teve um marco, né? Isso mesmo, é um marco para cada um. Isso aí. Bom, gente, então, um abraço enorme e que os próximos encontros sejam valiosíssimos aí, como certamente serão, que vocês possam aproveitar. Um beijo aí para Giovana, para Fátima, Dirley, Lilian, Juliara, beijo para todo mundo, para Luciane, que estava aí, agora há pouco. Patrícia. Isso. Patrícia também. Patrícia maravilhosa e para todo mundo. Vamos encerrar, então? Está dentro do carro. Olha só. Então, gente, é que começou a chover e está chovendo dentro do meu carro, mas está tudo bem. Namastê. Muita calma nessa hora. Primeiramente, segundamente, terceiramente, tudo quanto é mente, eu quero agradecer muito mais uma vez e conto com vocês para a próxima e chegarmos até dezembro com um número bom de pessoas e, principalmente, para além dos números, que consigamos absorver e que se transforme em cuidado, que se transforme em potência. Por isso que é capacitação e, para além da capacitação, é potência. Somos redes, somos potência. Que possamos vibrar, sabe, nesse cuidado, que por vezes nos toma de angústia, e eu acredito piamente que quanto maior o nosso saber, maior a nossa troca, não há cuidado sem ser no coletivo. Então, obrigado, boa noite, e em breve estaremos enviando a próxima do mês que vem. E, fiquem ligados, Setembro Amarelo está chegando, muitas ações aí, tá ok? Beijo para vocês!